esse mês, né, a gente tem aí o mês de julho, a gente está desenvolvendo um projeto, que é o Julho das Teresas de Benguela, né? História, luta e resistência das mulheres negras, né? A gente fazendo aí referência ao 25 de julho, que na primeira live eu discuti um pouco o como e o porquê, né, do surgiu o 25 de julho. Então, hoje a gente vai para a segunda live, né, com a professora Anicleide. Anicleide é historiadora, é professora de história, né, mestra em história pelo programa de pós-graduação em história, né, pela UFPB. Também uma historiadora, né, da história com a temática da história da escravidão, né, e hoje ela vai conduzir, vai nos trazer uma experiência de uma mulher, né, na condição de escravizada. Aí a gente vai ter uma experiência de uma mulher negra do século XIX, tá? Aí o título da live de hoje é A Experiência da Escrava Ana Inácia e sua luta por liberdade no sertão paraibano dentro do contexto do século XIX. Infelizmente, né, a gente não temos, né, nenhuma fonte que tenha uma imagem, né, da escravizada. Então, vocês viram que eu coloquei lá umas bonecas, né? E aquelas bonecas, elas são conhecidas como bonecas Abayomi. O que significa essas bonecas Abayomi? Elas simbolizam resistência e poder das mulheres, né? Poder feminino. E como começou, né? Como é que fazia essas bonecas? Então, geralmente essas bonecas, elas começaram a ser feitas nas viagens que as mulheres faziam, que eram escravizadas na África e eram trazidas para o Brasil. Então, muitas delas eram mães e vinham com seus filhos, né, e filhos pequenos, né, nos tumbeiros, né, navios tumbeiros, que eram pequenas embarcações que traziam essa, essa população escravizada para cá. Então, o que elas faziam para poder distrair, acalentar essas crianças, né? Elas arrancavam do próprio vestido e faziam essas bonecas. Vocês podem observar na imagem que eu coloquei, né? Que elas, né, têm vestido de chita, né? Que a gente chama hoje, que é bem colorido, né? E ela, o detalhe dela é que ela não tem nenhuma costura, porque elas estavam dentro dessa situação de pequenos navios, como é onde que ela ia costurar. Então, geralmente, essas bonecas fazendo nó, tá? Elas não têm olho, não têm, né, não têm boca, porque não tinha condições de fazer dentro desse contexto, tá? E geralmente essas bonecas, né, que faziam servir como uma espécie de amuleto, né, para as crianças. Então ficaram conhecidas como bonecas Abayomi, que é um nome de origem iorubá, tá? E que significa encontro precioso, né? Então, nada melhor que a experiência da escravizada, né, que vai ser, né, de uma escravizada lutando aí pela sua liberdade, que é o maior símbolo de resistência. Então, Uhum. por isso, né, como a gente infelizmente não tem uma imagem dessa mulher, a gente colocou as bonecas Abayomi para representar e vocês agora estão conhecendo um pouquinho da história das bonecas Abayomi, tá? Ótimo, Então, ótimo. certo. Então, agora, né, a gente, né, eu já falei um pouquinho, né? Então, eu peço aqui, já observei aqui, tem algumas alunas e alunos meus, ex-alunos também, pessoas amigas que estão acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Se tiverem alguma questão, alguma pergunta, alguma curiosidade, bota aqui que eu anoto aqui, certo? Para passar para Anicleide, tá certo? Então, Anicleide, agora eu passo a palavra para você. Certo, mozinho. É muito interessante. Eu não conhecia. Fiquei muito feliz, né? Um encontro interessante. É, Primeiramente, boa noite, né, a todo mundo que está aqui, né, que disponibilizou um tempinho para vir aqui participar, né, desse momento de compartilhamento de conhecimento, né, de experiências, né. E eu gostaria muito de agradecer, né, mozinho, pelo convite para fazer parte desse projeto, poder contribuir, né, com o seu projeto, né, que além de ser importante, eu considero necessário, né, principalmente nos dias atuais, né, a gente retificar uma educação antirracista, né, se faz muito necessário. Eu acho que a palavra é essa, é necessário. E segundo, né, porque
a partir desse convite, eu pude voltar, né, para a dissertação, né? E eu fiz a dissertação entre 2016 e 2018, depois eu saí para a sala de aula e professor iniciante, né? Normalmente acaba tomando muito mais tempo. Certo, e eu terminei de esquecendo de dizer, Anne Cleide é professora da Escola Cidadã Integral, tá? Nossa Senhora da Conceição, lá em Belém do Brejo do Cruz. É uma professora também, como eu, também de uma escola cidadã. Cidadã. E Isso. vocês repararam como ela me chama? Ela me chama pelo sobrenome, Mãozinha. Sobrenome. Geralmente na universidade o pessoal me conhece por Mãozinho. Isso. Fazia tempo. Pronto. Eu não perdi a prática, né? E para mim foi bom também, porque fazia tempo que eu não escutava. O pessoal sempre me chama, ou se não, professora. Pronto. Legal, foi bom relembrar. E aí foi interessante também para poder voltar, né, para a dissertação, né, que fazia alguns anos, né, 2 anos em sala de aula, 2 anos basicamente sem voltar para a pesquisa, né, e é importante, né, esse momento de retorno, né, que a gente faz uma releitura daquilo que a gente produziu, né, enfim, vão aparecendo coisas novas, né, inevitável, né, coisas que às vezes a gente deixa passar, mas foi muito importante, né, foi um reencontro com o meu trabalho. E aí, como o Mozinho falou, né, eu sou professora, né, de História aqui no Sertão, né, em Belém do Brejo do Cruz. Sou graduada e mestre em História pela UFPB. E a minha dissertação, né, que eu decidi trabalhar com o Sertão, né, eu trabalho com a formação de famílias escravizadas do Sertão Paraibano, né, especificamente na Vila de Catolé do Rocha, entre a década de 30 e 60, né, do século XIX. E aí, antes de chegar na história da Ana Inácia, eu acho importante eu voltar um pouquinho, né, do porquê eu ter resolvido trabalhar com sertão, né. Primeiro porque eu sou sertaneja, né, catoléense, né, e na graduação eu trabalhei muito tempo com arquivos, né? Mozinho também trabalhou com a gente, né? Em vários projetos de digitalização, organização, catalogação de documentos e assim por diante. E associada a isso, eu estava cursando disciplinas, né? E aí uma disciplina Paraíba, a leitura de Ana Galiza, né? Que ela trabalha com o declínio da escravidão na Paraíba. Eu encontrei um número de escravizados, né? Em Catolé do Rocha, mais de 1.000 escravizados, né? Ali na segunda metade do 19. E aí eu fiquei curiosa, eu digo, poxa, mas como assim, né? Eu fiz ensino fundamental, ensino médio, e desde pequenininha aqui, pelo menos na época que eu estudava, a gente conhecia a história da cidade, sabe? Só que eu nunca ouvi falar sobre escravidão aqui. É tanto que quando eu falava para algumas pessoas daqui que eu estava pesquisando sobre escravidão em Catolé, aí as pessoas me olhavam assim e falavam, aqui, escravos? Como assim? Então, aquilo me deixou, além de incomodada, curiosa, né? E aí entra muito a questão da educação, né? A necessidade de trabalhar essas questões em sala de aula, né? De trazer a história local também, né? Para a sala de aula. E fui pesquisando a questão da documentação, né? E aí também descobri que a gente tem em torno de 5 comunidades quilombolas em Catolé do Rocha e na região. Então, isso já diz muito sobre nossa história, né? E aí eu comecei a trabalhar com a documentação paroquial, né, da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, né, daqui de Catolé do Rocha. Digitalizei a documentação, fui fazendo levantamento de dados e ao longo desse trabalho eu também estava trabalhando lá em João Pessoa na organização do arquivo privado Maurílio de Almeida, né? E ali eu já tinha decidido trabalhar com o sertão, né? Já estava desenvolvendo. E aí lá no Maurílio de Almeida, né? Lendo os documentos, né, para fazer aquele resumo, né, para catalogar, eu acabei encontrando, né, a história da Ana Inácia, né, uma surpresa muito boa, né, no final, apesar da documentação ser fragmentada, né, eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Mas aí eu resolvi trazer a história da Ana Inácia, né, aí a importância de contar essas histórias, né, e foi uma
surpresa, né, fantástica, né, que enriqueceu muito o meu trabalho, né, é como se fosse a cereja do bolo da minha dissertação, né. É. Ô, Cleide, eu Oi. acho importante essa colocação, né, que você faz, porque justamente, né, muitos alunos não têm essa curiosidade, né? A gente, por mais que lá no primeiro ano, é sempre o primeiro ano que a gente trabalha introdução aos estudos históricos, né? Isso. Então, lá tem a questão das fontes, né? Como é que o historiador ele produz o conhecimento, né? Como é que faz a história. Então, assim, como é que você ia descobrir, né? No caso, a história da escravizada Ignácia? Aí entra a importância das fontes, né? Da Isso. documentação. Né? Por isso que é tão importante a questão da preservação, da conservação dessa documentação, né? Então, Uhum. imagine, se não tivesse os documentos, não tivesse, né, os arquivos, né? Como é que nós, pesquisadores, né, e pesquisadoras, né, principalmente nós historiadores que trabalhamos com tempos, né? E você trabalhou no século XIX. Eu também Uhum. pesquisei sobre uma região do sertão. Tu lembra, né? Lá, Lembro. documentos São João do Cariri, primeiro livro de 1752, se eu não, Isso. 1752, meados do século XVIII, que a gente tinha, eu lembro, né, quando a gente ia viajar para lá, que a gente achava aquilo mágico, pegar um documento do século XVIII, né? Então, aí já uma aulinha de história, né, que a gente está fazendo aí, a questão Exatamente. das fontes, como é importante para o historiador, né, essas fontes, e como também é importante a questão das políticas para preservar essa documentação, né? Que Isso. faz parte da nossa memória, né? Então foi bem legal essa colocação sua, você chamar a Exatamente. atenção para a questão das fontes. Pronto. E aí, eu acho que falar um pouco do. Falei um pouco do meu trabalho, né? E aí a gente pode chegar um pouco nessa questão da Ana Inácia, né? E É, da importância de contar essas histórias, né? De ouvir essas histórias, de recuperar, né? Digamos assim, né? E aí eu fui pensando, tem muitos arquivos aí que a gente não chegou nem a conhecer, né? E talvez tenham muitas histórias ainda para ser contadas, né? E a exatamente. documentação que a gente conseguiu ter acesso à história da Ana Inácia, ela é bastante fragmentada, né? Então, é uma das dificuldades que a gente tem em trabalhar, além do próprio sistema, né? Do silenciamento e apagamento da história das mulheres. E aí, quando você faz um recorte racial, isso fica muito mais evidente, né? Então, aí, eu acho que é bom evidenciar a necessidade de conhecer essas histórias, né? A contribuição dessas mulheres, né? Na resistência ao sistema, né? Que muitas delas estavam ali lutando, né, em frente de batalha, guerreando. E aí a gente tem muitos exemplos, né, de mulheres que resistiram bravamente, fosse guerreando em rebeliões, em revoltas, e também no cotidiano, né? A gente sabe que no dia a dia os escravizados iam sempre encontrando, né, algumas brechas para tentar amenizar, né, as mazelas do sistema, né? E aí a gente tem acho que o maior exemplo desses é a Dandara de Palmares, né, que a gente conhece muito, né, que normalmente na historiografia ela é colocada somente como uma mulher de zumbi. No entanto, né, ela estava sempre ali ao lado dele nas batalhas, guerreando. E tem várias outras mulheres, né? Tem a Teresa de Benguela, que você É, citou. a própria Teresa de Benguela, que foi uma líder, né, de um quilombo, assim como o Zumbi de Palmares foi um grande líder, né, ali do quilombo de Palmares, a Teresa de Benguela é uma heroína, né, que ela após a morte do marido, ela conduziu, liderou o quilombo ali na região do Mato Grosso. Então, realmente, Isso, são várias as experiências, mas muitas das vezes, pronto, a Dandara, né, que era a mulher, né, tinha um relacionamento com o zumbi, mas não aparece por quê? Só aparece como a mulher de zumbi, né? isso, Mas não ressalta o protagonismo dela, né? Então, muitas das vezes exatamente. as mulheres ficam ofuscadas, né? Por essa questão. Então, por isso é tão importante a gente chamar a atenção, né, da importância da história das mulheres e essa discussão das relações de gênero, das desigualdades de gênero. Isso, pronto.
E tem vários outros, né? Tem a Gertrudes Marias, né? Que teve a sua história contada pela professora Solange, tem a Luísa Maim. Aí tem dois livros que eu gosto muito, que eu não sei se você conhece, né? Que é da Jari Arraes, que é As Lendas de Dandara. E o segundo livro é Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, onde ela conta, né, a história de 15 mulheres negras, né, em cordéis. Então, assim, eu acho fantástico, super didático, né, esse trabalho dela. E super importante, né? Da gente Hoje poder passa para mim conhecer. depois essas referências. Eu não tenho conhecimento, não, viu? Sabia não. Pronto. Eu tenho os livros, mas ainda tem coisa minha de uma pessoa, então não está aqui para te mostrar. Mas Inclusive, é bem interessante. É bem uhum, interessante. ok. E aí, qual foi a documentação, finalmente, já vai dar 8h30, que a gente conseguiu conhecer a história da Ninácia, né? Primeiro que era uma troca de correspondência, né? Eram ofícios, né, entre o governo da província da Paraíba e o governo da província do Ceará, né? Então, tem esse ofício, né, principal, e aí a gente vai ter anexado a esse ofício alguns documentos, né? Correspondências anteriores, né? Depoimentos de testemunhas que atestavam a liberdade de Ana. E, por último, a gente vai ter um documento de compra e venda, né? Que foi apresentada pelo, então, proprietário da Aninácia, que contestou ela como propriedade, né? É a força do sistema, né? Então, Uhum. assim, eu vou por partes, né? Do que vai sendo apresentado em cada documentação, tentando ser bem objetiva, né? Para não me perder ou atropelar, né? Aí eu fiz um roteirinho aqui, eu vou tentar seguir ele, né? O Certo. primeiro ofício, qualquer coisa, Mozinho, pode interromper se eu estiver indo rápido. Então, o primeiro ofício que a gente vai ter acesso, né, que é de 1866, né, que é o ofício principal, ele vai iniciar o governo da Paraíba respondendo ao governo do Ceará. Ele vai dizer que recebeu a requisição para que fosse designado um curador, né, que é o representante legal, para Ana e seus filhos e netos, né, para que fosse tratada essa questão da liberdade. Essa questão do curador é porque, no caso, ela na condição de escravizada, ela não poderia representar, né? Aí é Isso, bom a gente explicar, porque talvez as pessoas que estão nos assistindo não entendem. Então, o escravizado, né, ele não tinha voz, então ele tinha que escolher uma pessoa, tinha que identificar uma pessoa para que pudesse responder, né? isso, Por exatamente. ele, que no caso se chamava curador. Aí, nesse ofício que ele fala do curador, né, ele vai falar que esse processo ele tem que ser remetido ao termo da Vila de Catolé do Rocha, né? Ele está respondendo ao governo do Ceará, mas ele está dizendo que o processo ele tem que ter andamento na Vila de Catolé do Rocha, porque é lá que se agita a causa da liberdade, né? Porque lá teria origem a parda Ana, seus filhos e netos, né? Que se diziam supostamente livres, né? A gente vê no discurso que eles estão sempre colocando em dúvida, né? A questão da fala da Aninácia, que se diz livre, né? E aí, o primeiro questionamento é por que essa correspondência está sendo com o governo do Ceará se a Vila de Catolé é aqui na Paraíba, né? E aí a gente vai ver mais na frente que Ana Inácia, né, ela foge, né, do seu proprietário da Vila de Catolé do Rocha para uma vila no Ceará chamada Quixeramobim. E lá nessa vila ela vai fazer a denúncia às autoridades, né, que está em cativeiro ilegal, né? E aí ela vai contestar junto às autoridades cearenses, né? E a partir daí vai começar essa troca de informações e comunicação entre o governo do Ceará e da Paraíba, né? Para tentar resolver essa questão da liberdade de Ana Inácia. E aí eu fiquei me perguntando, né? A gente fica se questionando por que ela teria recorrido ao governo provincial do Ceará, né? As autoridades de lá. E aí tem alguns trabalhos, né? Eu fui pesquisar, tem alguns trabalhos que vai falar que o Ceará, né? Tinham uma elite que se declarava progressista, liberal, e a gente vai
vai ver que em vários estados, né, o movimento abolicionista ele já estava mais avançado, né? Ele já era mais estabilizado e assim por diante. E aí ele fala que a província do Ceará era conhecida como a Terra da Luz, a Terra da Liberdade, onde teriam emancipado os escravos antes mesmo da lei, né, da Princesa Isabel, né? Então, talvez Ana tenha pensado que indo para o Ceará, né, ela tivesse mais chances, né, ou que o seu processo fosse tratado com maior rapidez, né, e assim por diante, né, com certeza ela viu uma forma de acelerar, né, o seu processo, de conseguir a sua liberdade. Aí outra coisa que eu também fiquei pensando da Vila de Catolé do Rocha para a Vila de Quixeramobim, são mais de 300 quilômetros de distância, né? Se a gente pensar numa viagem hoje, onde a gente tem transportes, né? É em torno de 4 horas de viagem. Mas isso no século XIX, né? Pode durar dias, né? Tem um E custo ela muito tinha alto. filhos, né? Exatamente, filhos e netos, né? Então aí a gente pode pensar que ela deve ter construído, né, uma boa rede de sociabilidades para conseguir chegar até lá, né? E Exatamente. aí, é, E aí tem outra coisa que a gente observa, né? O ofício principal dessa correspondência é de 1866. Só que quando a gente vai para os anexos, que vê a troca de correspondências anterior, a gente vai ver que Ana Inácia ela fez essa denúncia em 1858. Então a gente Nossa, vai ver, quase quase 10 anos depois. exatamente, quase 10 anos que ela está ali batalhando, né, para conseguir reunir provas de que é livre, né, e Era conseguir dar ali. andamento ao processo. Então, assim, você percebe a força de vontade dessa mulher era tremenda, né? E aí, o que que Ana Inácia, ela diz no momento que ela faz a denúncia, né? A denúncia lá está registrada que foi feita em 23 de dezembro de 1858, né? Que ela procura a proteção do Antônio Wagner tá fazendo um coraçãozinho ali. Ah, boa noite, Antônio Wagner. Quanto Da tempo? vila de Quixeramobim, né, no Ceará. Ela vai afirmar que é livre e que teria sido vendida por seu padrinho José Ferreira a uma senhora chamada Dona Inácia, né? E posteriormente ela teria sido vendida para o senhor que é pai do atual proprietário dela, né? Que ele herda ela como propriedade. Então aí você já vê duas negociações, né? Que ela passou ainda criança. E ela ainda afirma que existiam pessoas na Vila de Independência, que atualmente é Guarabira, né? Que poderiam comprovar que ela era livre, né? E ainda afirmava que era filha de uma tal de Maria, que era morador em Limoeiro, na província de Pernambuco. E aí, a questão que eu fiquei foi, como é que depois de quase 30 anos, né, digamos assim, que ela está vivendo em cativeiro, né, ela tem acesso a essa história de vida dela, né? Como é que ela tem acesso à origem dela? Como é que ela ficou sabendo da origem dela, né? E com tamanha certeza, né, de que ela era livre, e ela aponta testemunhas, né? Ela afirma que existem testemunhas que vão poder atestar que ela é livre. Então, assim, a história dela, a partir dessa documentação, fica mais questões do que respostas, né? Mas aí a gente pode fazer, né, algumas conjecturas, né? E aí, enfim, mas você percebe que alguma informação ela recebeu em algum momento, né, sobre a vida dela, e isso fez com que ela buscasse a liberdade, né? Pois E é, e aí, o que eu acho bem interessante é justamente que ela, uma mulher, né, com filhos já netos já, nessa batalha para provar que ela é uma pessoa livre, né? Então uhum, essa história me lembra também muito aquele livro, O Feitor Ausente, porque, né, no caso, só a questão, né, de você ser negro já lhe denunciava como você sendo escravizado, está na condição de escravizado.
né? Uhum. Então tem até aquele filme que eu não sei se você chegou a assistir, acho que você assistiu na outra, eu tinha falado, 12 anos de escravidão. Por que é Sim. 12 anos de escravidão? É justamente o cara, ele era alforriado, que é alforriado, ele era uma pessoa liberta, ele já tinha passado pela experiência da escravidão, mas tinha conquistado, né, a carta de alforria, ele era uma pessoa liberta. Mas o que acontece? Ele era até músico, né? Ele foi pego, né, dentro, se eu não estou lembrada, acho que era dentro de um restaurante, e aí ele estava sem a carta de alforria. E mesmo assim as autoridades, não, você é escravizado, levaram ele. E ele foi vendido. E mesmo ele dizendo que ele era livre, que ele tinha como provar, que a família dele ficou sem saber, né, aonde ele estava, e pronto, ninguém, pelo fato dele ser negro, não validavam o que ele dizia, ficou 12 anos. 12 anos ele 12 ficou, anos. foi escravizado, foi preso, né? Ilegalmente, porque ele era uma pessoa livre, ele tinha a carta de alforria dele. Mas ele Uhum. foi pego, estava sem o documento. Então, no caso da Inácia, né? Aí, no caso, a história dela me lembrou nessa do filme, Uhum. que também é baseado, né, em fatos reais, Isso. realmente aconteceram. Mas você veja como ela lutou, né? Ela, mesmo na condição dela, ela, Catolé do Rocha, vai para o Ceará, né? Justamente porque realmente o Ceará tinha essa questão de ser mais progressista, de estar lutando pela libertação, né, dos escravizados. Ela vai até lá para poder mobilizar, né, as autoridades em busca, né, da sua liberdade. O que é isso se não é resistência? O que é isso se não é uma luta, né? Uhum. Então, é isso. É claro que, como você está chamando a atenção, é muito complicado porque a gente trabalha em cima das fontes, dos documentos, né? Se Isso. tivesse todo documento bem bonitinho, né? Ah, Mas seria, era seria ótimo. Mas, ótimo. infelizmente, não é assim. A gente, né, tem muitos fragmentos, tem muitos buracos, digamos assim, que não permite a gente, no caso, né, traçar todo o caminho. Mas é o que a gente vai fazendo, são realmente conjecturas, né? Isso. Suposições, e é isso, mas assim, realmente é muito interessante. Agora, é assim, deve ser um sofrimento muito grande, porque você a Grande. todo momento tem que estar, olha, eu sou livre, e ela fazia com muita convicção, né? De que Uhum. ela era livre. Exatamente. Aí, feita a denúncia, né, o que que as autoridades vão fazer, né? Existem as testemunhas, então vão procurar as testemunhas, né? Então eles vão lá coletar os depoimentos. E aí a gente chega agora nas testemunhas. Na testemunha um são dois homens, né? André José Pereira, pardo, viúvo, de 55 anos de idade, morador na Vila de Independência. E a testemunha 2 é Manuel Alves Ribeiro, de 80 anos de idade, que também é viúvo e morador na Vila de Independência. E aí, para não ficar depoimento da testemunha um e depoimento da testemunha 2, eu fui fazendo um compilado, né? Porque os depoimentos, eles batem muito, né? Então, eu fui colocando as informações que apareciam nos dois, né? Que batiam. E aí, um ou outro acrescenta alguma informação a mais, enfim. E aí, ambos eles vão afirmar que José Ferreira, né, ele teria passado, né, pela região da Vila da Independência nos anos de 1824 e 1825. Isso é E aí, Guarabira, né? Relembrando aí, exatamente, independente é atual atualmente Guarabira. Guarabira. Exato. José Ferreira seria casado com Maria, né? E eles andavam acompanhados de uma mulatinha, né, de nome Ana, a qual eles tratavam por afilhada, né? E aí uma dessas testemunhas vai dizer que eles vinham da região de Limoeiro, realmente, da província de Pernambuco, né? E aí vai batendo muito com a história que a Ana Inácia conta lá atrás na denúncia dela, né? E aí uma das testemunhas, né, que conheceram o José Ferreira, né, que conheceram a Ana criancinha, vai questionar, vai dizer, vai afirmar que depois de um tempo, né, que eles passaram ali pela Vida de Independência, ele teria ouvido falar que José Ferreira teria vendido a menina, né? Teria feito uma negociação, né, com a tal de Dona Inácia. E aí ele questiona, mas como ele vendeu a menina
se ela era conhecida como forra e não cativa. E ainda por cima era a afilhada do casal, né? Então aí a gente já vê, né, que vai surgir uma desconfiança, né? E aí, ambas testemunhas, eles vão apontar que José Ferreira teria feito essa negociação com Dona Inácia pelo trajeto, né? Depois de passar pela Vila de Independência. E antes de chegar no sertão, ele faz essa negociação com a Dona Inácia. E Dona Inácia, ao chegar no sertão, vai vender a menina ao Major João Batista, né? Que mais na frente a gente vai ver a carta de compra e venda. E aí, as duas testemunhas, elas vão afirmar a mesma coisa, né? Sobre José Ferreira, ele não ter condição de possuir, de ter posses, né? De escravizados, né? E que ele teria agido de má fé, né? Vendendo a criança como cativa em um momento oportuno, né? E aí, seria necessário investigar, né? E é isso que o proprietário de Ana vai fazer, que a gente vai ver mais na frente. Investigar se José Ferreira ele teria condições de possuir escravos, né? Porque senão ele realmente teria agido de má fé, né? Ele possivelmente teria raptado a menina. E aí, o que a gente conseguiu concluir desse resumo dessas testemunhas? Ana era uma criança forra e parda, que, pelo que ele falou, ela teria sido possivelmente libertada no ato do batismo, né? A gente sabe que acontecia bastante. Acontecia, é verdade. E ela teria sido vítima, realmente, de rapto pelo José Ferreira, né? Teria sido tirada da sua mãe, dos seus familiares, e vendida como escravizada, né? O que você mencionou lá atrás, né? Ocorria bastante no século XIX, né? Pessoas negras, pardas, livres ou libertas, elas tinham que provar o tempo inteiro que eram livres. Que eram livres. Elas corriam sempre o risco de serem escravizadas, né? Ou reescravizadas, como é o caso dos 12 anos de escravidão, né? Então, assim, é bem interessante, né, a história dela, para a gente pensar essa questão. E tem vários trabalhos, inclusive a professora Vitória, acho que em um capítulo da tese dela, ela vai falar sobre essas crianças que eram raptadas e eram levadas para o trabalho escravo, né? Então, possivelmente foi o que aconteceu com Ana, né? E aí, a gente chega na última documentação, né? Que é o documento, o registro de compra e venda, né? Que é bem interessante a gente ver a configuração dessa coisa, né? Do processo, né? Ana está ali batalhando para conseguir a liberdade, provar a liberdade dela, mas do outro lado, em contraponto, a gente vai ter o sistema, né? Tentando barrar, né? Aquela vontade dela de ser livre. E aí, o que a gente vai ter no registro de compra e venda? Ana, ela seria propriedade do senhor doutor Antônio Benício Saraiva Castelo Branco, que recebeu com o título de doação do seu pai, o major João Batista Coelho. Ana era uma propriedade herdada, né? Uhum. Aí, segundo o registro, a gente vai ter aqui Dona Inácia, né? Ela teria vendido a menina no valor de 134 mil réis, né? Afirmando que daquele momento em diante, a escrava era posse do outro, que não tinha interesse de fazer um negócio, porque, segundo ela teria vendido por um valor que a criança não valia, né? Excedente ao valor da criança, que ela não desfaria o negócio. E o documento é de 2 de julho de 1830, né? Foi assinado na fazenda Jatobá, em Catolé do Rocha, na vila de Catolé do Rocha. Aí, como eu estava trabalhando com os registros de batismo e de casamento, né, eu resolvi fazer um cruzamento de fontes, né, tentar identificar eu pensei, eu ia perguntar, mas eu pensei, os registros de batismo? Alguns desses nomes apareciam, né, e aí eu achei importante trazer somente o do major, né, mas a dona Inácia, ela realmente aparece como proprietária, né, na Vila de Catolé do Rocha, né, nos registros de batismo.
Só que eu achei interessante trazer a do Major João Batista da Costa, né, que foi o primeiro proprietário de Ana, né, quando ela chegou no sertão. E aí ele vai aparecer pela primeira vez no ano de 1837, né, batizando, levando escravizados para batizarem. E o último registro que a gente encontra dele é de 1864. Aí, dentro desse período, de 34 a 64, ele levou pelo menos 7 crianças para batizar. 7? Aí, se a gente... 7 crianças. Aí, se a gente pega essas 7 crianças, mais 5 mães, ele já tem 12 escravizados, não é isso? Então, Isso. a gente pensar isso... Você trabalhou com sertão também. Se a gente pensar isso na região do sertão, 12 escravizados é um número razoável, considerável. Então, isso mostra que ele era um homem realmente de posses, né? E isso de escravizados que a gente tem registro, né? O que a gente não sabe, né? Pode exceder esse número de 12, né? E aí, o que eu achei mais interessante nesse cruzamento de fontes? Uma das mães que estava lá batizando seu filho para batizar, se chamava Ana, né? Estava levando sua filha Vicência para batizar, né? No ano de 1837. E aí, num dos depoimentos, né, que a gente tem lá atrás, uma das testemunhas, ele vai mencionar que a menina Ana, ela teria nascido em 1822. Aí, se a gente for pensar que Ana nasceu em 1822, né, e tem essa Ana batizando uma criança em 1837. Né? Ana teria, em 37, 15 anos de idade. Então, ela teria grandes chances realmente de estar batizando já o seu primeiro filho. Então, assim, a gente não tem certeza se era a mesma Ana, né? Mas a gente faz essas conjecturas, né? Porque as informações, elas vão batendo, né? Então, Ana poderia estar ali já batizando o seu primeiro filho, né? Por quem ela estaria mais na frente lutando pela liberdade, né? E aí, além desse registro de compra e venda, a gente vai ter também, apresentada pelo proprietário de Ana Inácia, um assento de casamento, né? E aí, por que ele trouxe esse assento de casamento? O assento de casamento é de um casamento realizado em 26 de novembro de 1827, na região do Brejo da Areia, de Manuel Inácio com Ana Maria. Essa Ana Maria, ela seria escrava do José Ferreira. Então, qual era a intenção do proprietário de Ana? Que estava aqui contestando, né, reivindicando Ana como posse dele. Eu entendi, né, eu não sei, enfim, a leitura que eu fiz foi de que ele estava tentando mostrar que o José Ferreira, ele tinha, sim, condições de possuir escravos e que Ana Inácia poderia, sim, realmente ser escrava dele no momento em que foi vendida lá atrás, né? Então, você percebe que o proprietário também se mobilizou para reunir as provas de que a menina realmente era escrava dele, né? E aí, já estamos quase em 45 minutos. Sim, eu também estou de olho aqui. A história de Ana, né? Mas na parte da documentação eu já finalizei. A história de Ana, ela vai deixar para a gente mais questões do que respostas, né? Mas a gente pode perceber que pelo que tivemos acesso, né? Ana foi um exemplo, né, de ação ativa, né, de luta pela liberdade. E aí a gente não sabe qual foi o desfecho do processo, né? A gente vê Ana, de um lado, tentando provar a sua liberdade, mas do outro lado tem o sistema, né, representado pelo proprietário, né, quando eu falo sistema, tentando que ela também escravizada. Barrar essa ação dela, né? Então, assim, a ação dela, né, ela de uma escravizada que conhecia minimamente os seus direitos dentro da legislação, né? A gente sabe que o que determinava como escravizado era a mãe, né? Então, se ela sabia que teria sido alforriada no nascimento, então ela tinha direito à liberdade, assim como os filhos dela, né? Os filhos dela, Então, já ela nasceram lutou. livres.
Então, ela buscou, através da legalidade, né? Ela buscou autoridades, ela sabia dos direitos que ela tinha, né? Para conseguir sua liberdade, né? E aí a gente vê também a questão da importância da formação familiar, né? Que a gente vê lá muito na questão do registro de batismo, mas eu acho que está muito presente aqui, né? Talvez toda essa força de vontade que a Ana tinha de provar essa liberdade era muito mais pelos seus filhos e pelos netos, né? Do que dela propriamente falando, né? Então a gente vê o quanto é importante a constituição dessas relações familiares, né? Dentro do sistema escravista, né? E aí, ressaltar mais uma vez a importância de conhecer a história dessas mulheres, né? Resistência mesmo, de força, é um legado de força. E aí, tem uma citação da Angela Davis, que eu gosto muito, eu vou ler aqui, eu acho fantástico. As experiências dessas mulheres que lá lutavam sob o chicote dos seus senhores, trabalhavam para sua família, protegendo-a, lutando contra a escravidão e foram espancadas, estupradas, mas nunca subjugadas. E acrescenta ainda que foram mulheres que transmitiram para suas descendentes do sexo feminino, nominalmente livres, um legado de trabalho duro, né? Perseverança e autossuficiência, né? Uma transmissão, né, de tenacidade, resistência e insistência na construção da igualdade de gênero, né? Em resumo, um legado que explicita os parâmetros para uma nova condição da mulher. Aqui fazendo um adendo, na construção de igualdade, não somente da igualdade de gênero, né? A gente tem que pensar a questão racial, né? Então, é a busca pela igualdade racial também. A gente tem que pensar, né, fazer esse recorte de gênero e também a questão racial, né? E trazer a história dessas mulheres, conhecer o legado dessas mulheres e, como a Angela Davis falou, né, fazer essa articulação entre gênero, raça e classe social, né? Que é muito importante para a gente pensar a nossa atualidade, que no Brasil está tudo muito interligado, né? Não tem como separar. Então, a gente tem que pensar essa interseccionalidade, né? E pensar isso à luz da história dessas mulheres, né? Como exemplo de força e de resistência, né? Exatamente. Então, eu penso o seguinte, essa história, né, de luta e de resistência da Ana Inácia, né, só reforça o que a gente tanto, nós, né, que trabalhamos com o tema da escravidão, é dizer que os escravizados, eles não eram conformados com a sua condição, né? Às vezes até eu ficava, meu Deus, eu tenho que estar estudando, tenho que estar para dizer que o escravizado é uma pessoa, que ele tem uma humanidade, que ele não era conformado com a condição, né? Então, a gente sabe que muitas das vezes o desfecho dessas lutas empreendidas por eles, muitas das vezes foram frustradas, né? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, teve uma série, né? A gente fala muito do Quilombo do Palmares, mas Quilombo do Palmares é o mais famoso. Mas ao longo do Brasil tem uma série de quilombos, inclusive aqui na Paraíba, né? Que a gente vê muito na documentação a citação do Quilombo do Cumbe, né? Que é uma das coisas que ainda precisa ser estudada aqui dentro da Paraíba, que é a questão da formação dos quilombos. A gente tem uma série de comunidades quilombolas que tinham o quê? Esses escravizados, né? Então, Exatamente. tem a presença deles e tanto da questão do Cumbe, que uns dizem que era em Santa Rita, outros dizem que era em Campina Grande, enfim, né? Então, é algo que precisa ser investigado. Então, a história da Ana Inácia é bem interessante para justamente a gente ressaltar aí essa questão do protagonismo, né? Da agência, e principalmente de uma mulher, né? Ela já é uma senhora já, né? Porque ela já vem, que ela foi tornada, né? A partir da fala dela, que ela foi reescravizada, né? Que ela nasceu, ela foi alforriada. Tudo leva a crer que ela foi alforriada na pia batismal, como a gente sabe, que houveram vários casos nesse sentido. Mas, ilegalmente, ela foi reescravizada. E aí ela estava buscando pelos meios legais provar. E olha quanto tempo,
né, ficou essa querela, né? Essa questão da judicial. E, infelizmente, pelo fragmento, a gente não consegue saber qual é realmente o desfecho. Mas eu acho que o grande legado é a história da resistência, que é isso que a gente quer chamar a atenção, né? A resistência, a luta, de não se conformar, sair de Catolé do Rocha, ir para o Ceará, né? Naquele tempo, ou a gente pega um carro, pega um ônibus, né? Tem outro. Mas naquele período, né? Ainda mais ela na condição de porque ela vai como fugida. Exatamente. Né? Eu esqueci de falar, ela vai como fugida. Exatamente, ela foge do proprietário e vai para outra província, né? Então, veja aí, isso não é uma coisa fácil, não é fácil fazer, né? E ela já é uma senhora, já praticamente, né? Porque, né? Uma senhora já, né? Caminhando. Então, principalmente hoje, né? Nem tanto, mas naquele período, na condição de escravizada, no sertão, né? Então, a gente sabe que a expectativa de vida de um escravizado era, né? Quando se chegasse, se chegasse 60, 65 anos, era um milagre, né? Já uma pessoa com 35, 40 anos, na condição de escravizado, já era um velho, né? Por conta do trabalho pesado, o esforço, né? Enfim. Então, realmente é uma história, né? Uma experiência, né? Eu gosto sempre de dizer de questão de experiência. É uma experiência de luta. E é isso que a gente quer ressaltar, né? Por isso que o título do projeto eu coloquei assim, Júlio das Terezas de Benguela. A Teresa de Benguela, né, fica aí como uma referência para nós mulheres, né? Como uma referência de luta, uma heroína negra. Liderança, né? As mulheres negras, né? Mas são várias Terezas de Benguela, né? São várias, né? No sentido da resistência, no sentido da luta, né? E a Ana Inácia é nesse sentido também, né? Que aí através, vocês viram, né? Que aí todo um esforço, né? De coletar informações, reunir documentos diferentes, né? Então, para poder levantar essa história. Parabéns, viu, Anicleide? Eu não tive essa sua sorte quando eu pesquisei em São João do Cariri. Eu só encontrei uma grande família que era de Feliz. Eu lembro. Tu lembra de Feliz? Lembro. Né? Que era até o nome dele. Mas é uma história assim, como a sua, realmente a documentação não me permitiu, não consegui encontrar, né? Então, porque não é fácil, porque nós historiadores, né, historiadoras trabalhamos em cima das fontes, né? Principalmente nós que trabalhamos em tempos tão recuados, né? Então, belíssimo mesmo o trabalho. Eu sei, eu pedi, né? Eu lembro que você me enviou, né? Eu tenho a sua dissertação, só está faltando aí o tempo para poder fazer a leitura, mas muito, muito interessante mesmo. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a sua disponibilidade em contribuir com esse projeto. Foi muito importante, muito interessante a experiência que você nos trouxe hoje. E gostaria também de agradecer aqui as pessoas, ex-alunos, ex-alunas, alunos, né, que estão fazendo parte desse projeto, colegas, amigos que presenciaram aqui, que deram tchau e não deu para falar. Então, muito obrigada pela presença de todas as pessoas que dedicaram esse tempinho para acompanhar, tá? A fala aqui de Anicleide. Aí tem eu aqui agradeço, Mozinho, pelo convite. Tempo que eu não via. É verdade. E parabenizar, né, pela sua iniciativa, né, pelo seu trabalho, né, de trazer isso para a educação, né, com tanto afinco, né. A gente sabe que você está aí trabalhando, discutindo a questão racial, a questão de gênero. Então, sem dúvida, é uma professora necessária. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Primeiro falando, né, do meu trabalho, né, mas compartilhando, né, conhecimento e aprendendo, né, junto com os colegas, né, que vão estar passando por esse projeto, né. Muito importante mesmo. Obrigada. Tá, eu agradeço também. Então, boa noite, né? Na próxima semana teremos uma outra experiência, tá certo? Que a gente vai trazer de uma outra mulher, certo? Mas aí já é mais século XX, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Até a próxima, tá bom? Tchau. Boa noite.